Você sabe que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, a palavra do diabo e a palavra do homem. Ou seja, a Bíblia contém o pensamento de Deus, o pensamento de Satanás e o pensamento do homem. Então você, quando lê a Bíblia, você tem que saber, você tem que identificar quem é que está falando. Se é Deus, se é o diabo ou se é o homem. Então, por exemplo, quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, veio Satanás também junto com eles. Lá em Jó você vai ler isso no capítulo 1. E Deus perguntou: de onde vem Satanás? E Satanás respondeu: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, Satanás rodeia e passeia pela terra para saber o que está acontecendo, para tomar conhecimento. Ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então, ele rodeava a terra. E quando ele falou isso para Deus, essa foi a palavra do diabo para Deus. Deus respondeu para ele: você observou o meu servo Jó? Homem íntegro, Deus falando, testemunhando a respeito de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu para Deus: ele é temente a Deus, homem reto, íntegro e se desvia do mal, porque o Senhor abençoa a mão dele. Ele é um homem rico, ele tem tudo, é o mais rico de todo o Oriente. Então Deus permitiu, porque Satanás instigou Deus, dizendo: olha, ele é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, ele te segue, ele te é fiel, porque o Senhor abençoa o trabalho das suas mãos. Então mostra, o diabo confere, o diabo testifica que Deus é quem abençoa o trabalho das nossas mãos. Então ele é fiel porque o Senhor abençoa as mãos dele. Mas toca na vida dele para ver se ele vai ser fiel a ti. Então Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. E quando o diabo saiu da presença de Deus, foi lá e fez uma devassa na vida de Jó. Você já sabe. E, obviamente, jogando Jó contra Deus. Jogando Jó contra Deus. Quer dizer que a miséria, a desgraça, o inferno que as pessoas estão vivendo não tem nada a ver com Deus. Vem da mão do diabo. Vem da mão de Satanás. E é para isso que Jesus veio. Veio para trazer a vida. E a vida com abundância. Bem, se você quiser saber mais, leia lá Jó. Capítulo 1, você vai saber desse diálogo entre Deus e Satanás. Quer dizer que na Bíblia nós encontramos a palavra de Deus, a palavra de quem? De Satanás e a palavra do homem. Vou falar sobre a palavra do homem. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo disse assim: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quer dizer, é uma opinião pessoal, não foi o Espírito Santo que falou isso. Porque Paulo fala: para mim, na minha opinião, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo, quer dizer, sacrifício.
É uma opinião pessoal do apóstolo Paulo. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, quando você lê a Bíblia, você tem que saber, você tem que identificar quem é que está falando. Agora, presta atenção o que é que Jesus fala. O próprio Deus fala na sua palavra. Isso aqui não foi palavra de Paulo, de Pedro, de João, de um apóstolo. Não, é a palavra de Jesus. Ele disse assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ele não está falando a vida aqui com respeito simplesmente à sua vida física, porque o homem faz das tripas coração para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter isso, ter aquilo, ter poder. Jesus não está falando dessa vida. Jesus está se referindo a uma vida eterna. Ele nunca se refere a uma coisa que vai durar apenas por alguns anos. Quando Deus projeta algo para nós, é para toda a eternidade. Toda a eternidade. Então Jesus está falando aqui de uma vida eterna. Não está falando de uma vida de 80, 90 anos, não. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Jesus garante que ele vai perdê-la. Está garantido aqui. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Quem decide ganhar ou salvar a sua vida, ou perdê-la pela causa do Senhor Jesus, é Deus ou é você? Quem decide? Sou eu que decido ganhar a minha vida ou perdê-la, ou é Deus? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quer dizer, aquele que decidir querer salvar a sua vida, vai perdê-la. E aquele que decidir perder a sua vida por minha causa, por amor de mim, por minha causa, achá-la. Então, quem decide a vida eterna ou a morte eterna é cada um de nós. Você decide por você, eu decido por mim. A escolha é minha. Jesus dá apenas a dica. E no versículo seguinte ele diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? É isso que nós queremos tratar. Nós estamos em plena fogueira santa, em plena campanha de fé, de livramento, de libertação, de miséria, de pobreza, de doença, do inferno que o diabo tem causado na vida das pessoas. Nós estamos em plena campanha, a campanha da fé, que dá acesso a você a tomar posse de tudo que Deus prometeu na sua palavra. Tudo. Uma vida de qualidade, uma vida honrada. Só que, presta atenção, Jesus adverte, ele ensina: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o que nós temos visto, nós aqui temos visto, os meus colegas, nós atendemos pessoas que vieram aqui com uma mão na frente e outra atrás, viviam uma vida de miséria, literalmente sem limite. Mas por conta dessa fé, a fé agressiva, arrojada na palavra de Deus, a cobrança da palavra de Deus, essas pessoas tiveram suas vidas transformadas como da água para o vinho. Pessoas que não tinham sequer o primário, são pessoas hoje donas de escolas, faculdades, pessoas
que eram literalmente miseráveis, hoje são pessoas bem-sucedidas, ganharam, conquistaram, venceram. Mas Jesus está falando aqui, não é dessa conquista. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Porque toda conquista que você ou eu, todas as nossas conquistas nesse mundo, ainda que seja o mundo inteiro, imagine você ser o dono do mundo, porque é isso que Jesus está falando. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, quer dizer, ser o dono do mundo e perder a sua alma? Por acaso, como dono do mundo, você vai garantir a salvação da sua alma? Não. Minha amiga, meu amigo, você conquistando o mundo inteiro, você vai garantir para a sua vida aqui na terra, conforto material, poder fazer isso, poder fazer aquilo e outras coisas mais. Você vai ter o poder de viver uma vida regalada, mas esse poder está limitado a quantos anos? 20, 30, 50, 60, 80 anos, 90 anos. Digamos que você vai conseguir viver até 120 anos. E que valor vai ter você viver até 120 anos? Se os seus dentes, se os moedores estão caídos, você não pode mastigar, você não tem mais prazer na comida. Sim ou não? Sim ou não? Então o que adianta você ganhar o mundo inteiro pensando, bom, agora eu vou viver uma vida regalada até o final da minha vida? Não, você não vai viver a vida regalada. Você vai viver uma vida confinada a médicos, sim ou não? Você vai estar sempre no médico, sim ou não? Quanto mais você vai ganhando idade, mais tempo você vai usando a sua vida com os médicos, mais você vai ficar dependente de médico, ou não é? É ou não é? Sempre você vai estar dependendo do médico, de remédio, sim ou não? Porque vai envelhecendo, o seu corpo vai envelhecendo, ele vai perdendo as forças, e você tem que repor as energias, vitaminas, etc, etc. Você vai ter que ter mais cuidado, alguém vai ter que ter cuidado de você. Mas a sua vida vai caindo, chega um momento que você não se levanta mais, e fica só deitado, ou fica só sentado. Com todo o poder do mundo nas mãos, você está limitado a uma cadeira de rodas. É isso que você quer? É isso que você quer? É isso? Não. Jesus está falando, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Você pensa que ganhando o mundo inteiro vai conservar essa saúde que você tem aí por toda a sua vida? Não, não vai conservá-la. Não vai garantir uma vida, um final de vida feliz e tranquilo. Não vai garantir. Não vai garantir nada. Seu corpo vai descer à sepultura, cedo ou tarde. O nosso corpo vai descer à sepultura. Não tem jeito. É inevitável. Ninguém pode evitar isso. Nem Deus. Ninguém pode evitar isso. Então, todo o mundo nas suas mãos, todo o dinheiro, todo o poder, toda a glória desse mundo, estando nas suas mãos, não vai lhe garantir uma vida de qualidade até o fim. Não vai. Jesus fala até numa parábola que a fazenda de um homem multiplicou os frutos, tinha muitos frutos. Ele ganhou muito dinheiro, muitas sementes. E então ele disse para si mesmo: o que eu vou fazer com tudo isso que eu ganhei? Já sei, eu vou destruir os meus celeiros e vou reconstruí-los ainda maiores. Vou recolher todo o fruto
fruto do meu trabalho, vou guardá-lo e vou dizer para minha alma: alma, agora você já está plenamente satisfeita, tem tudo para muito tempo. Então, alma, descansa, deita, dorme, goza do fruto do seu trabalho. Mas naquela noite, Deus falou para ele: louco, louco! O sujeito que pensa apenas nessa vida é louco, é louco. A pessoa que só pensa em ganhar o mundo inteiro é louca. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, não o teu corpo, a tua alma, porque o teu corpo vai apodrecer, mas a tua alma não. A tua alma vai viver por toda a eternidade. Não tem mais limite, não existe morte de alma. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para salvar as almas. Ele não veio ao mundo para salvar o espírito, ele não veio ao mundo para salvar a carne. Ele veio ao mundo para salvar a sua alma, a minha alma, nossa alma é eterna. Quando nós geramos um filho, uma criança, nós geramos uma alma. E aquela alma vai viver por toda a eternidade. Daqui 1 bilhão de anos, aquela alma estará viva. As almas de todos os que morreram até aqui continuam vivas, com Deus ou no lago de fogo ou lá no inferno. Só cada um sabe de si, mas está vivendo. A alma vive eternamente. Quando você sente dor, quando você tem uma depressão, aquela profunda tristeza, aquela agonia dentro da sua alma, você não sabe explicar para ninguém, o médico não sabe, não pode te entender, ele só pode dar tranquilizante, sonorífero, ele só pode te amenizar um pouquinho aquele sofrimento, mas ele não pode tirar aquela depressão que está dentro de você. Quando você sente desejo de se matar, quando a pessoa chega ao ponto de se jogar de um edifício, acabar de uma vez com tudo, é porque a alma dela já não aguenta mais. Ela prefere a morte do corpo, do que continuar vivendo. Só que a alma vai continuar vivendo. O corpo vai estar morto lá, mas a alma vai continuar gemendo. E esse gemido que a alma tem quando a pessoa tem uma depressão é 1 trilhão de vezes pior depois que a pessoa morre. Deus quer salvar a sua alma, minha amiga, meu amigo. Você às vezes está preocupado em tomar posse. Eu quero um emprego, eu quero saúde, eu quero dinheiro, eu quero posição, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero me casar. Tá bom, tudo isso tem um limite, tem um tempo de duração. Um tempo de duração, só dura um tempo. Só dura um tempo. Mas a sua alma não. A sua alma, como a minha alma, nossa alma, dura por toda a eternidade. A alma de minha mãe, de meu pai, dos meus irmãos, dos meus entes queridos que morreram, elas estão vivas. Eu não sei com quem está. Eu não sei se estão com Deus ou se estão no inferno. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, elas continuam vivas. Elas não morrem. Elas não dormem. Elas não têm sossego. Se estiverem com Deus, estão no seio de Abraão ou no seio de Jesus. Mas se não estiver, elas estão no seio do inferno. Estão gemendo agora. E não se pode fazer mais nada. Eu não posso fazer nada pela minha mãe que já morreu, nem meu pai, nem ninguém. Não posso fazer nada. Nada, 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 nada. Não há como mudar, reverter essa situação. Assim também é a sua alma. Então Jesus está colocando na balança aqui o seguinte: o que aproveita você ganhar o mundo inteiro? Quer dizer, de um lado você ter o mundo inteiro, mas por outro lado a sua alma confinada à perdição, ao sofrimento eterno.
use a cabeça, por favor, use a sua inteligência. Eu não estou te pedindo para você usar a sua religião, não, nem a sua doutrina. Eu estou pedindo, pelo amor do nome de Jesus, que você use a sua cabeça, a sua capacidade de raciocínio, a sua inteligência. Você é uma pessoa formada, você é uma pessoa estudada, ou você não é formado ou não é estudado, não importa, mas você tem uma cabeça, você dentro de você existe uma memória, existe um intelecto, existe o espírito que pensa, que raciocina, que decide, que faz escolha, a escolha certa ou a escolha errada, mas está sempre decidindo todo santo dia. É o seu espírito, aqui, a sua cabeça, o seu espírito. Mas a sua alma diz respeito aos seus sentimentos, ao seu coração. A sua alma diz respeito àquilo que você sente ou deixa de sentir. A sua alma é a que sente dor. Quando você tropeça, é a sua alma que sente dor. Amém, pessoal? Ou não é? Quando você é agredido com palavras, quando você é traída, é traído, quando alguém faz mal a você, é a sua alma que sofre. Seu corpo não sofre nada, mas a sua alma sofre. Então, eu estou falando desse ser invisível que carrega o seu corpo, que carrega o seu ser nos seus pés. Jesus disse: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi Jesus que falou. Aqui não foi Paulo, Pedro, João, não foi Abraão, não foi Isaac. Foi Jesus que falou, o próprio Deus, o Filho de Deus. Foi o próprio Deus, Ele falou. Você acha que Ele mentiu? Você acha que Ele está enganando? Você acha que Ele quer iludir? Decide a sua vida. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. Essa foi a palavra que o Espírito Santo me deu quando eu tinha 18 anos de idade. E eu estava me encaminhando para o meu trabalho, meio-dia mais ou menos, com livros debaixo do braço, pensando em ganhar o mundo inteiro. E desde então, nunca mais a minha vida foi a mesma. Porque eu tinha pavor só em pensar a minha alma no inferno. Então, a escolha é sua, você que escolhe. Jesus diz assim: que adianta você ganhar o mundo inteiro? Que adianta você tomar posse de tudo que existe nesse mundo se vai perder a sua alma? Que adianta? Por isso que Jesus disse, por isso que Ele falou também lá em Mateus 6:33, olha só o que Ele fala. Mateus capítulo 6, versículo 33. Abra sua Bíblia aí. Jesus disse: buscai o quê? Não, por favor. Não leia rápido, não. Buscai primeiro, olha só, primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Esse primeiro aqui é extremamente importante, é o que faz a diferença, porque você pode buscar todas as bênçãos de Deus prometidas na sua palavra, você tem o direito disso, mas primeiro buscai o reino de Deus. Em outras palavras, primeiro garanta a salvação da sua alma. Primeiro garanta a salvação da sua alma. Que significa o seguinte: quando você busca primeiro o reino de Deus, você prioriza a salvação da sua alma. É como se você entrasse no reino de Deus, no reino dos céus. Bom, você entrou no reino dos céus, pronto, você se torna dono de todas as coisas. O que você quiser vai ser realizado. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes, mas primeiro
você tem que entrar no meu reino. Porque se você não entrar no meu reino, você pode até tomar posse das bênçãos que eu prometi, mas perder a sua alma. Perder a sua alma. Você compreendeu, minha amiga, meu amigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu? Então, eu sei, Deus sabe melhor do que qualquer um de nós, das nossas necessidades. Jesus, quando falou assim, por que você fica preocupado com o que vai comer, ou beber, ou vestir, onde vai morar? Eu sei que vocês precisam disso, mas primeiro se preocupe com a sua alma, porque a sua alma é eterna, e o seu corpo não, o seu corpo vai durar apenas 70, 80, 90 anos, mais nada. E nos dias atuais, tem gente que morre com 2 anos de idade, com crianças sendo sacrificadas com balas perdidas. Quer dizer que não tem muito tempo. Buscai primeiro o reino de Deus. Então você, minha amiga, preste atenção. Você está consciente, e eu tenho certeza, eu não estou aqui interessado em convencê-lo não, porque se o Espírito Santo não fizer isso com você, eu não vou fazê-lo. Quem me convenceu não foi o homem, não foi o pregador, mas foi o próprio Espírito Santo na sua palavra. Então, se você está sendo convencido de que a sua prioridade tem que ser a sua alma, e você tem deixado de lado, não, se eu conquistar as bênçãos, se eu conquistar o mundo, eu vou garantir a minha salvação. Mentira, você vai perder a sua salvação. Mentira, não se iluda, não seja boba, não seja bobinho não conte com essa lorota não pense que as bênçãos vão garantir a sua salvação, não. O que garante a sua salvação é a prioridade, o reino de Deus. Primeiro o Senhor Jesus reinando dentro de você, conduzindo a sua mente, conduzindo a sua vida. E eu quero fazer oração para você que está aqui, que diz: bispo, o Espírito Santo está falando comigo agora, e eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero priorizar o reino de Deus. Se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou conquistar, se eu não vou conquistar, isso fica para depois. O mais importante é a minha alma. Eu faço essa escolha, eu quero a salvação da minha alma. Se você quiser, venha aqui à frente, nós vamos. Por favor, não venha por vir, não. Se você vier, venha consciente, porque você não está entregando a sua vida para a igreja, para uma religião. Você está entregando a sua alma para o próprio Deus. Você está entregando a sua alma para o próprio Altíssimo. É para Ele que você está entregando a sua alma. Você quer o Espírito Santo? O Espírito Santo é justamente o reino de Deus e a justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o Espírito Santo. Entendeu o que eu estou falando? Quando você recebe o Espírito Santo, você entra no reino de Deus, e aí você tem o direito a qualquer coisa. Aí você tem o direito de realizar os seus sonhos. Foi Jesus quem prometeu. Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas primeiro, prioridade o quê? Prioridade qual é? A alma, entrada no reino de Deus. Amém, pessoal? Não se iluda, minha amiga, meu amigo. Você pode ter o mundo inteiro aos seus pés, mas isso não vai garantir a sua sobrevivência eterna. E é isso que eu estou preocupado. É com a sua alma. É com a sua alma.